Olá, eu sou a Priscila. Eu sou a Lari. E juntas, nós queremos te dar as boas-vindas a mais um episódio do Empowerment Cast. Como vocês já sabem, esse é um podcast para nós mulheres aprendermos juntas, né? Com base no Manual do Criador, como sermos empoderadas de verdade, não é mesmo, Lari? É isso. E hoje, Pri, a gente vai falar de um assunto que é muito profundo e que ajuda muita gente a sair de uma fase da vida que pode estar prendendo elas. Sabe aquela coisa que você quer ir para a próxima fase, que você passa por situações repetidas na sua vida e você não sabe o que está acontecendo. A gente vai falar sobre ressignificação. Nossa, esse é um assunto muito interessante porque, como muitas outras coisas, né, nos dias atuais são extremamente banalizadas, eu acho que essa é mais uma palavra que foi banalizada, né? Você vê o tempo inteiro no Instagram, no Facebook, enfim, né? Em todos os lugares, ressignificar. Mas o que realmente quer dizer a palavra ressignificar? E no caso, eu acho que a descrição, o entendimento do que significa não é nem tão importante. É óbvio que é, você precisa saber o que é, para ver se você precisa fazer, mas o como ele fica muito abstrato e a gente vai falar aqui hoje sobre como, né, Pri? Eu acho que isso que vai trazer clareza para quem estiver escutando a gente ali do outro lado, né? É verdade, a gente quer que seja leve, viu? E muito fácil, porque a gente tende a complicar as coisas, né? Por que será? Eu tava muito engraçado você falar isso, que eu tava fazendo treinamento hoje e a pessoa que eu tava treinando falou assim: mas eu não quero que isso seja complicado. Eu ainda virei e falei pra ela: você tá doida? Eu sou a mulher do fácil. Eu não gosto. E eu tinha até um certo problema com a maneira com que eu falo, porque eu achava a maneira com que eu falo muito simples, muito arroz com feijão. Mas eu entendi que é o meu jeito de falar e de trazer uma mensagem que vai ser fácil de ser entendida. E é gostoso assim, né? Porque às vezes eu falo assim, você começa a usar muita palavra difícil e a enfeitar demais, as pessoas que não estão naquele mesmo nível, que têm a mesma bagagem de conhecimento que você, pode se tornar difícil e cansativo para essas pessoas estarem aprendendo. Então, olha, vai ser numa linguagem descomplicada, descontraída, assim como a gente. Exato. Mas então, Pri, ressignificar. A gente estava falando até sobre, a gente estava fazendo um podcast antes do podcast. E bem a nossa cara, né? E ressignificar é quando você tem alguma coisa na sua vida que te trava. Muitas das vezes você nem tem consciência de que tem alguma coisa te travando. Podem ser vícios emocionais, podem ser situações que se repetem várias vezes na sua vida e que te travam de passar para a próxima fase. Pode ser um luto excessivo, pode ser uma depressão. Gente, depressão tem 3 níveis: corpo, espírito e alma. A depressão do corpo ela é tratada com remédio, mas quando a depressão tá na alma, no espírito, aquele remédio não vai ajudar. Mas esse também é assunto para outra hora. Mas quando você tem alguma coisa que te trava de qualquer forma, pode ser sentimento, pode ser situações que te aconteceram, a única maneira ou a melhor maneira de você deixar que essas coisas te impeçam de ser feliz, de seguir, é dando um novo significado àquilo que te aconteceu. E isso nos leva também por aqueles padrões que foram estabelecidos em nós com a criação que os nossos pais nos deram, né? As nossas vivências na infância. Tudo isso vão criando modelos. Quando a gente fala de padrão, a gente quer dizer assim, é um modelo mental que você começa a criar, né? Vamos supor, eu que venho, né, da moda. Às vezes falam pra você, olha, as calças pantalonas são o melhor modelo que combina com o teu corpo. Então a gente vai vivendo, né, com aquele modelo. Eu aprendi que o modelo de criar filho é espancando os meus filhos, porque era assim que a minha mãe fazia comigo. Eu aprendi que o modelo de ser esposa é desrespeitando o meu marido. É isso. Porque a minha mãe nunca teve, né, respeito pela autoridade e pela figura masculina do meu pai. Então são esses modelos, né, que foram imputados em nós
na nossa criação. A gente definitivamente precisa ressignificar isso. Com certeza. E eu acho muito interessante você trazer sobre a infância, porque tudo volta lá, né, Pri? Tudo começa quando a gente nasce. Ai, meu Deus. E quando você passa por essas situações, pra você, essa situação passa a ser comum. Mas você precisa saber o que é normal. Quando você passa por essas situações difíceis, quando você tá crescendo, se você olha pros amiguinhos, você presenciou a briga do seu pai com a sua mãe. Se você, criança, tivesse esse entendimento e você fosse perguntar para as outras crianças, amigas suas, seu pai e sua mãe brigam sempre? Então, provavelmente, dependendo de onde você está morando, você fala que não. Mas como que a criança vai saber o que é comum, o que é normal? Exatamente. A criança não sabe, ela não tem filtro. E nós precisamos entender isso e entender que uma vez que nós nos tornamos adultos, nós temos o poder de mudar essa realidade que nos foi dada. E não tornar normal aquilo que foi comum para nós na nossa infância, né? Se era comum para você, por exemplo, ver o seu pai agredindo a sua mãe, não quer dizer que isso seja normal. Isso não é um padrão normal. E foi até por isso que a gente acabou engajando, né, nisso de ressignificação. Que muitas vezes, por exemplo, as mulheres que acabam, né, passando por essa situação, que eu acho que é a pior situação que uma mulher pode, né, estar exposta a ela, é ser agredida fisicamente dentro de um relacionamento. É muito triste. Eu venho de um lugar onde eu passei por isso. É uma experiência horrível e que gera uma dor tremenda. É muito difícil para você depois trabalhar em você até ressignificar isso. E quando isso acontece, vem de onde? Eu falo, nenhuma mulher ela é agredida da noite pro dia. Não acontece quando o cara assassina a mulher. Não, são pequenos comportamentos, são pequenas agressões. É uma puxada no braço, é um empurrão. Talvez por quê? Porque nunca te ensinaram que isso não é normal. Sim. Talvez os lugares onde você conviveu, as pessoas com as quais você conviveram, né, que te criaram, fez com que isso fosse comum, mas não quer dizer que é normal. Então eu falo assim, hoje é o que eu falo, se eu tô em um relacionamento e a pessoa vem com qualquer brincadeira do tipo, não, eu tô só brincando, peguei no seu braço, não, nem de brincadeira não é pra pegar. E se repetir já não dá pra mim, porque colocar é assim limites, que começa. Então, quando estabelecemos limites, é aí que começa, né, o processo de ressignificação. Como é que foi pra você, Pri, esse processo de ressignificação? Foi um processo longo? Foi um processo doído? Conta um pouquinho pra gente. Menina, é muito louco, né? Porque você nem se dá conta. Você sai perdida, machucada e toda bagunçada, né? Vamos dizer assim. E graças a Deus, assim, aos livros e à vontade, porque você tem que querer. É aquilo que nós estávamos conversando, né? Que às vezes eu que trabalho com moda, hoje com design de interiores, você como coach, né? Quantas vezes você quer ajudar as pessoas a transformarem a vida delas, mas elas precisam querer. Então, assim, eu nunca tinha me identificado como uma pessoa ferida por aquilo que tinha acontecido no meu passado. Eu achava que quando aconteceu, eu saí fora e fui viver minha vida, eu tô ótima. Mas não, tinham milhões Feridas de ficam monstros ali, que continuavam me assustando. Então, foi só quando eu decidi procurar esses monstros internos, enfrentá-los. Então, o primeiro é aceitar que existe uma ferida. Sim, exatamente, eu diria assim. Então, o primeiro passo, se você precisa ressignificar algo na sua vida, é aceitar que algo te aconteceu. Sim. E aceitar que existe uma ferida. Exatamente, porque se você passa a sua vida, né, negando e negligenciando a sua dor, como a gente tem conversado muito, né, se permita, senta, chore, se abrace, se abrigue. Esse é o segundo passo, é o acolhimento. Porque quando você faz isso, então se a partir do momento, por exemplo, se comigo, o dia que aconteceu, eu tivesse chorado e realmente me sentido injustiçada, maltratada e tudo, o processo teria sido muito mais curto e muito menos doloroso. Sim. Porque depois que passa o tempo, fica mais difícil de você encontrar todo e qualquer monstro, né? Claro, porque você vai jogando tanto de lixo ali em cima e vai escondendo, Depois é muito mais difícil você conseguir ir lá embaixo e tirar, né?
Sim, então realmente eu acho que como, né, você falou, concordo super, número 1, aceitar que existe uma dor, que existe uma ferida, que sim, você foi ferida. E segundo, se acolher, se abraçar, sabe? Como diz o Patolino, né? Você precisa se mimar. Gente, é muito engraçadinho esse meme. Um dia ela me passou. Você precisa fazer as suas unhas. Na manicure. Na manicure. Eu falei, ai, peraí que eu tô indo pra manicure agora. E fui. São pequenos mimos, né, Pri? Que você faz pra você mesma, que muda tudo o que tá sentindo. E eu acho que é interessante a gente trazer o fato de que as mudanças, a ressignificação, ela vem com pequenos atos. Não tem como você falar, hoje eu vou esquecer o que me passou, hoje eu vou significar, que amanhã você vai ser outra pessoa. Como a gente sempre fala, é tudo um processo. Sim, eu falo que... Sabe como eu gosto de explicar, né? Todo mundo já sabe que eu amo metáforas. E eu sempre comparo com uma cicatriz. Por exemplo, eu tenho uma cicatriz aqui que foi causada por um tombo quando eu tinha 3 anos de idade. Isso aqui não me gera dor, não me gera nenhum sentimento, nenhum gatilho. Mas todas as vezes que eu olho a cicatriz, eu lembro que eu caí, como eu caí, e tá tudo bem. E tem dias que eu nem noto, entendeu? Então eu falo assim, que as nossas emoções, elas são exatamente como esses machucadinhos. Vai deixar uma cicatriz, mas precisa ser uma cicatriz que por dia são extremamente insignificantes, que você nem lembra que elas estão ali porque fazem parte do seu corpo, da sua história. E vai ter dias que, nossa, é verdade, é uma cicatriz aqui, e até dá risada dos episódios que aconteceram, né? Com certeza, é aquela ferida, né, que vai secando. Vai secando, vai fazendo a casquinha do machucado, uma hora a casquinha sai. É porque a pele refez, né, e você tá pronta, não pra machucar de novo. Pra ser mais cuidadosa na próxima vez, não fazer a mesma coisa que você fez. Se eu pudesse dar, assim, um conselho, eu diria: não trate com tratamento tópico aquilo que precisa ser tratado com antibiótico. Porque muitas vezes a gente vai lá e passa pomadinha, sem se dar conta de que é uma ferida mais profunda, que talvez precise de ponto ou precisa ser tratada de dentro pra fora. E outra coisa, Pri, estar aberto à ajuda. E quando eu falo ajuda, eu acho que é o próximo passo. Você aceita, você se acolhe, e o próximo passo é ajuda. Nós não fomos feitos para ser sozinhos. Nossa, de maneira alguma. E para resolver tudo sozinho. A sociedade falou que a gente tem que ser autossuficiente, especialmente as mulheres. Se você não é autossuficiente, o tal do feminismo, tem né? alguma coisa de errada. Então, entender que você precisa de ajuda. Pode ser a ajuda de uma terapeuta, de uma psicóloga, de uma amiga, de um livro. Não precisa ser uma pessoa, mas sozinho nós não conseguimos sair do buraco que nos enfiaram. Nós não fomos feitos para ser sozinhos. E enquanto a gente não entender isso, é igual até quando a gente vê a Bíblia, né? O que Deus falou quando ele criou o mundo e ele criou o homem? O que ele falou? Não é bom que o homem fique só. Eu vou fazer para ele uma ajudadora, uma companheira. E nós, por causa dessa essência do Criador em nós, né? Nós não fomos feitos para ser sozinhos. E é o que eu falo. Por que muitas mulheres são abusadas fisicamente ou até sexualmente até o ponto de serem mortas e de se colocarem, passarem por situações cruéis? Porque elas têm medo de falar. Hoje em dia, graças a Deus e graças a um monte de informação, um monte de recurso que nós temos, eu vou olhar pra cá, pro olhinho de vocês, pra encorajar vocês. Peçam ajuda. Encontre alguém que vai te escutar com verdade, com humildade, sem te julgar, e vai conseguir entender a sua história e a sua dor e te trazer, nem que seja uma palavra de conforto, para que você encontre força para pedir a ajuda que você precisa. Seja ela da polícia, seja ela a ajuda que for. Mas, por favor, gente, procure ajuda. Não passe por nenhum tipo de abuso ou dificuldade sozinha. Porque muitas vezes, por causa dos padrões que foram implantados em nós, a gente nem sabe, a gente demora
anos pra se dar conta de que, gente, eu estou num relacionamento abusivo. Sim. E aí volta, gente, os passos estão todos em aceitação. Demora anos pra você aceitar que você tá passando por uma situação dessa. E depois que aceita, você trava porque você não sabe o que fazer. E normalmente as mulheres são abusadas por muito tempo por isso, porque tem vergonha de falar pras pessoas, de assumir, tipo, estou sendo abusada, não estou num relacionamento legal. Então, gente, não tem vergonha nenhuma nisso. E todo mundo passa, Pri, você é a vítima, se sim, coloque nesse caso, tal. se coloque no papel da vítima e peça ajuda, por favor. Mas aí que vem o que a gente falou no começo, né? É o entendimento do que é o normal, o que é comum, o que é o aceitável ou inaceitável, não é? Eu já passei por abuso psicológico e na hora eu não sabia que eu tava passando por abuso psicológico. E é um abuso que, por não ser visível, ele é muito mais corriqueiro do que se imagina. Uau. E quando você passa por esse abuso psicológico, é também muito difícil você sair. Eu consegui sair desse abuso psicológico com a ajuda de psicóloga. Eu consegui sair do relacionamento tóxico, né, abusivo ali. Não era físico, mas era extremamente abusivo psicologicamente falando, mentalmente. E eu saí ainda achando que eu era ruim. Até em algumas sessões, a psicóloga não demorou muito pra me dar uma chamada na Xinte. Ela falou, você tem certeza que é assim mesmo? E ali parece que o mundo abriu pra mim, sabe? Foi quando eu entendi, aceitei que eu estava passando por aquilo. E isso já tem alguns anos, então demorou pra eu conseguir passar por esse processo de ressignificação, porque já tem bastante tempo, mas hoje eu falo, eu ressignifiquei. Hoje é o que a gente estava falando, né? Você aceita, você acolhe, você procura ajuda, você se cura e você está mais apta a não deixar que isso aconteça de novo na sua vida. Sim, porque você consegue, né? As bandeiras, como aqui nos Estados Unidos a gente usa o termo bandeira, red flag, que são a bandeirinha vermelha que se levanta. Então, assim, que as mulheres possam ter clareza. Gente, tá tudo bem você faça sim uma listinha. Eu encorajo vocês a fazerem uma listinha. O que você espera de um parceiro, né? Do seu parceiro de vida. Eu quero um homem que me trate assim, 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 assado. A partir do momento que as bandeirinhas vermelhas começaram a levantar e ele não se encaixa naqueles padrões ali... Mas também não vai ser a louca aí que vai ficar, né, botando coisas mirabolantes, né? Que você vê em filme, aqueles filmes românticos lá que não tem nada a ver. Mas coisas realistas, né? Tipo, eu não quero um cara que seja agressivo, que seja grosseiro. Ou um cara que seja bruto no falar. Eu quero um homem que seja doce nas palavras. Então, vai escrevendo isso, porque todas as vezes, tanto ruim quanto bom, quando você cruzar o seu caminho com essa pessoa... Você vai ter clareza total valores, pra falar, né, Pri? Uau, é isso que eu quero. Então tenha os seus valores e os seus princípios muito bem clarificados. Pra quando qualquer pessoa te der o menor sinal dele que ele não é uma pessoa do bem, que não tá encaixando ali dentro dos padrões que você tá buscando pra alguém que você quer dividir a sua vida, já sai fora, gente. Chora, se acolha, sofra... Mas você sobrevive. Next. Então, pessoal, hoje foi nosso episódio sobre ressignificação e ele foi para um lado que eu acho que tinha que ter ido. Para mulheres que passaram por dificuldades emocionais, físicas, agressão de qualquer tipo, como ressignificar uma agressão e poder viver uma vida limpa, leve, feliz, mesmo tendo as marcas do passado. Saibam que por mais que dentro da tua casa, talvez você tenha vindo de um lar desconstruído, né? Onde você viu seu pai abusar da sua mãe fisicamente, ou você tenha sofrido qualquer tipo de abuso, não viva a sua vida como se isso fosse o normal de se viver, porque não é. Crie o teu próprio normal, crie os teus próprios padrões e gere para si um ambiente saudável, amigável e comece novos padrões para a família que você vai formar para você. É isso aí, Pri. Pessoal, segue a gente lá em todas as redes sociais, nós estamos em todas e até o próximo episódio. Muito obrigada pelo tempo de vocês. É muito bom estar aqui dividindo, né, as nossas histórias. Fiquem com Deus e até o próximo episódio.